Vamos lá, né? Quero falar aqui primeiramente sobre um nome que já foi especulado, que é em relação ao ponta Vinícius, que pertence ao Goiás. Ele tem 30 anos de idade e foi um dos nomes, de acordo com algumas especulações, um atleta pedido pelo técnico Hélio dos Anjos para a disputa da Série B. E aí, no caso, o Goiás não estava tão interessado assim em liberar o jogador. Que eu vou deixar aqui para vocês. Nessa atual temporada, o ponta disputou 9 jogos no Campeonato Estadual, sendo aí, então, né, dessas 9 participações, no total, 9 jogos. Jogou 3 na condição como titular e os outros, né, entrou no decorrer do segundo tempo. Então tem sido mais reserva do que titular. No último jogo, o empate 1 a 1 contra o Vila Nova, foi titular. No jogo da ida foi reserva e entrou faltando 9 minutos. Então tem revezado muito essa função. Vai depender bastante do Goiás se ele vai ter interesse de liberar ou não o jogador, que é cada vez mais raro, não só para o Paysandu, mas para todos os times no Brasil, né? Encontrar um ponta direita, ponta esquerda e até mesmo para ser um complemento de elenco na temporada, que eu acho que o Vinícius seria mais um complemento do que um cara que hoje seria titular no Goiás. Eu diria que não. Lembrando que ele pode jogar tanto de ponta esquerda quanto de ponta direita. Tem jogado mais pelo lado esquerdo, mas pode fazer essas duas funções. Ano passado pelo Goiás, 47 jogos, 7 gols e 5 assistências. Com algumas partidas também foi titular na Série A. 2022, 43 jogos, 6 gols e 13 passes. E desde 2021 vem vivendo uma fase interessante naquela época pelo Náutico, com 13 gols e 11 assistências. O Vinícius, que é aquele mesmo, que passou muito tempo no Palmeiras, passou também no Vitória, Ceará, Curitiba, Futebol Português, Chapecoense, Capivariano e até ir para o Náutico em 2020, onde se destacou. Acho que se contratasse, chegaria para ser um dos grandes reforços, inclusive como titular, de acordo com algumas matérias, foi pedido pelo Hélio dos Anjos. Agora, se vai chegar ou não, aí eu já não sei. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre outro nome, que é o Everton Brito. Ele tem 29 anos de idade, joga de ponta esquerda, também jogou no Campeonato Paulista nesse ano pela Inter de Limeira, 11 partidas, 1 gol e 3 assistências. Inclusive, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele tem conversas com a Ponte Preta, clube, né, que o Hélio dos Anjos já comandou e que está na Série B também. Então, acho que pode ser uma alternativa boa para a disputa da segunda divisão. Ele que nesse ano se destacou no Campeonato Paulista, ele sempre joga na Inter de Limeira e é emprestado para um outro clube, né? Tipo, ano passado foi o mesmo jeito. 8 jogos no Paulistão, foi emprestado para o Vila Nova na disputa da Série B, 26 partidas e 2 assistências. Jogou também em 2022 pelo Náutico, 12 jogos, 3 gols, Paraná 3 gols em 19 partidas. Passou também por outros clubes como Ferroviária, Goiás e Figueirense. Acho que pode ser uma boa alternativa. Mas igual eu falei, como ele já está com essas negociações com a Ponte Preta, eu nem vou me prorrogar muito aqui no vídeo, mas seria uma alternativa. Vários jogadores, né, que disputaram o Campeonato Paulista para alguns clubes do interior, ou, por exemplo, da própria capital, que não foram aproveitados, pode ser uma boa, ainda mais agora que o Paysandu vai disputar a Série B, com certeza muito mais atrativo do que quando estava na Série C do Brasileiro. Bom, mais um aqui no vídeo, que eu acho que a melhor opção seria o ponta Xandinho, ele que tem 26 anos de idade, um dos destaques do Nova Iguaçu, onde o Carlinhos, né, quarteiro do Nova Iguaçu, e o Bill têm sido os dois nomes mais falados, mas o Xandinho é quem completa o trio de ataque, sendo o ponta direita do Nova Iguaçu nessa atual temporada. Vou deixar os números dele aqui: 13 partidas na atual temporada, 2 gols marcados e uma assistência. Vale lembrar, né, que ele jogou inclusive muito bem, marcou gol contra o Vasco no primeiro jogo da ida, então realmente teve um bom desempenho, né, no estadual, com esse gol decisivo contra o duelo do Vasco da Gama. Então tem tido uma boa participação, ele não é velho, né, 26 anos, ainda tem um bom potencial e certamente vai ter alguns times de olho em vários dos atletas do Nova Iguaçu, e é impossível também não olhar para o Xandinho, que vive uma fase bem interessante, o camisa 7, e para a Série B eu acho que seria uma baita contratação. Ele que já jogou também muito tempo no próprio futebol carioca, no Olaria do Rio de Janeiro, ano passado foi bem por essa equipe, 23 jogos disputados, 9 gols e 5 assistências. Jogou também no São Bernardo com 15 jogos, não conseguiu muito bem, mas dá pra ver que ele jogou sempre no Olaria, né? 11 jogos, 17 jogos por temporada. Eu acho que esse ano foi um dos melhores desempenhos dele, né, até aqui, e pode ser uma alternativa, quem sabe, para o Paysandu na disputa da Série B. Chegaria para ser titular, Gustavo? Olha, não sei, vai depender bastante. Não assisti muitos jogos do Nova Iguaçu nesses últimos meses, né, não tem como afirmar, mas para complemento de elenco, para brigar por essa posição, certamente seria um bom nome e viável, né? A não ser que tenha vários times da Série A de olho nele, vai depender bastante. Se caso contrário não tiver, acho que para a Série B pode ser uma ótima oportunidade para ele, até porque no ano passado mesmo ele estava jogando Copa Rio e o Campeonato Estadual pelo Olaria, então pode dar um bom passo também para a sua carreira. E seria bom para todo mundo, né? Para o Paysandu também, que deve buscar mais um ponta no mercado. Bom, então quero começar falando aqui com vocês sobre essa notícia que tivemos. Eu até já trouxe aqui algumas outras atualizações. Meu irmão também, o Guilherme, tá aqui, ó. De acordo com o empresário JRB, o Paysandu tem interesse na contratação do meio-campista Iago, destaque do Campeonato Carioca.
pelo Nova Iguaçu, nome aí então que foi especulado também em outros times da Série A, ele até foi especulado no Corinthians, mas o Corinthians não tem convicção de que ele aguentaria jogar pelo clube e tudo mais. Enfim, acaba que tem vários times aí especulando a sua contratação. Ele está emprestado ao Nova Iguaçu até o final dessa temporada, se é que ele realmente deixa o clube para jogar a Série A ou a Série B do Campeonato Brasileiro. E aquela coisa, né? Essa é a vantagem do Paysandu estar na Série B, que com certeza passa a ser um nome muito mais viável para a disputa do Brasileirão. Enfim, ele que nessa atual temporada realmente soma números bem interessantes. Vale lembrar que ele joga como um camisa 10 mesmo na equipe, grande destaque, né, que chegou na final do estadual. 12 jogos no ano, 3 gols marcados e 3 assistências. É um desempenho bem interessante até aqui, 6 participações em 12 jogos disputados. Foi muito bem no Nova Iguaçu na primeira fase da Copa do Brasil, que o clube passou e foi eliminado para o Internacional, e no Campeonato Estadual no geral, né, que agora chegou à decisão contra o Flamengo. Lembrando que ele é revelado na base do Fluminense, mas que pelo Fluminense nunca teve espaço. Ano passado mesmo ele ficou quase um ano e meio sem nem jogar, né, no Fluminense, apenas na equipe profissional treinando, e na categoria de base já tinha tido muito destaque, ó, dá pra ver que ele jogou ali, ó, na categoria sub-17 até o sub-23 de 2018 a 2022, né? Foi muitos anos realmente se destacando na equipe, mas profissionalmente nunca jogou. Até passou de empréstimo no Náutico, mas pelo que eu vi aqui, ficou apenas na equipe de base mesmo, não jogou no profissional. Essa é a primeira atuação dele então no time profissional, com sequência, e ele já faz uma ótima temporada, 12 jogos, 3 gols, 3 assistências. O Iago Ferreira jogou muito bem, né, contra os times também da parte de cima, o Vasco, Botafogo, Flamengo, Fluminense. Então acho que tem potencial, quem sabe aí, de ser contratado. Certamente o Paysandu, se tiver interesse, vai ter uma concorrência de vários times. Vale lembrar também que até o próprio pai do jogador, de acordo com o Nicola, afirmou que caso o Fluminense tenha interesse em contratá-lo ou uma outra equipe, ele gostaria de ter uma sequência maior e jogar, porque foi isso que fez diferença para ele nessa temporada, jogando com muita frequência pelo Nova Iguaçu, diferente dos últimos anos, né, que vinha só treinando no Fluminense e com o Fernando Diniz nem teve espaço. Eu vou deixar aqui também para vocês um mapa de movimentação dele, que dá para ver por onde que ele atua, né, nesse meio de campo do Nova Iguaçu, jogando como meia central e cai um pouco pelo lado direito também. Mas faz esse papel de criação para o trio de ataque do Nova Iguaçu, que eu acho muito bom. Não ficaria surpreso se todos esses fossem, por exemplo, para times da Série B e da Série A, como por exemplo o Carlinhos, centroavante artilheiro, grande destaque da equipe, o Bill, ponta esquerda, e o Xandinho, ponta direita. Acho muito bom os três, fora ainda, né, o Iago, e o time no geral do Nova Iguaçu é muito interessante. Nota média dele 7.15 no SofaScore, é muito boa. Contra o Vasco, nota média 7.3 e 7.2, foi muito bem. Inclusive deu uma assistência, né, no primeiro gol, no primeiro jogo. E no Campeonato Estadual, 10 jogos, 10 como titular, 1 gol e uma assistência, sendo também outros 2 gols e 2 passes em outros torneios pelo Nova Iguaçu. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Você acha que valeria esse investimento do Hélio dos Anjos aí, o Paysandu, ir atrás, por exemplo, do jogador para ser esse camisa 10? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Vamos lá. Quero falar aqui também sobre outro nome, que é em relação ao Giovanni Augusto. Será que ele não poderia voltar à equipe para disputar a Série B? Olha, eu acho que o Paysandu já tem alguns nomes veteranos para o meio de campo. O próprio exemplo disso é o Robinho, né, que atua nessa função. Só que o Giovanni Augusto acho que pode sim ser uma boa alternativa. Por quê? Porque ele jogou bem também no Campeonato Paulista contra adversários de alto nível, né? Vou deixar aqui então os números do Giovanni Augusto, que não é nenhum veterano de 37, 38 anos, não. Tá aí com 34 nessa atual temporada pela Portuguesa, 12 partidas e 2 gols marcados. Jogou bem e foi um dos destaques da equipe para conseguir a manutenção na primeira divisão, né, do Campeonato Paulista, na Série A1, nessa atual temporada. Lembrando que ele é de Belém, jogou pela equipe do Paysandu até o time sub-17, antes de ir para o futebol mineiro, né, que ele jogou no Atlético Mineiro, e nessa última temporada não teve um bom desempenho pela Vitória, pelo Guarani. No Guarani jogou bem o Paulista, mas no Vitória na Série B teve alguns problemas físicos e voltou muito bem nessa atual temporada, né, pela camisa da Portuguesa, que não vai continuar para o decorrer do ano. Ele deve voltar no ano que vem no Campeonato Paulista, mas nesse ano, como a Portuguesa vai disputar só a Copa Paulista, não compensaria, né, é um jogador que custa bem alto e ajudou bastante na permanência na primeira divisão. Acho que poderia sim ser uma alternativa. Ele já jogou também a Série B em outros momentos, com o Guarani em 2022, no ano 7 gols e 6 assistências, no Curitiba em 2020, só na Série B, 25 jogos, 4 gols e 7 assistências, ajudou o time a retornar à Série A e ficou um tempo também no futebol lá do México, né, no Mazatlán, antes de vir para o Guarani. Eu vou deixar aqui o mapa de movimentação dele no SofaScore no Campeonato Paulista, foi o melhor meia da competição, tá? Nota média até agora 7.24 nessa primeira fase, excluindo os principais times, né? Ele jogou muito bem realmente, dá pra ver que ele atua mais como meia que cai pelo lado esquerdo, apesar dele ser destro, né? Tem 1,77 m de altura, no estadual 12 jogos,
10 na condição de titular. Joga aí uma média de 76 minutos por jogo, então não é um jogador que cansa rápido, tem que ser substituído, muito pelo contrário. E esses 2 gols marcados. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Aceitaria esse retorno do Giovanni Augusto? Não gosta? Se fosse para ser. Bom, então vamos lá. Quero começar falando que o primeiro deles, que é em relação ao meio-campista Zé Ricardo. Ele que tem 28 anos de idade, é um volante, né? Que tem aí então passagens pelo América Mineiro e fez uma boa campanha no Campeonato Paulista pela Portuguesa até aqui. Eu vou deixar os números dele aqui para vocês. Lembrando que ele tem contrato até o final agora desse campeonato estadual. A tendência é que ele vá para uma nova equipe. 10 partidas disputadas então pela Portuguesa, passou então por outros clubes, principalmente no América Mineiro, que é o clube no qual ele é revelado, fez boas temporadas como em 2019, 44 jogos, 2020 também 47 partidas e 3 assistências, e aí ficou de 2021 e 2022 sendo um reserva imediato na posição de meio campista lá no América. Jogou no Ceará no ano passado, não foi bem. O Ceará no ano passado também tentou várias contratações que não deu certo. Um exemplo claro foi o Nicolas, que hoje está no Paysandu e foi para lá, não conseguiu jogar. E aí então foi para a Portuguesa nesse ano, fazendo uma boa competição. Caso o Remo, o Paysandu aí tenha interesse em um jogador, eu acho que poderia ser um ótimo complemento de elenco para um cara chegar e ser titular. Eu vou deixar aqui também para vocês os números dele lá no SofaScore, nessa atual edição do Campeonato Paulista, né? Como que ele foi? 28 anos de idade, então, né? 1,76 m. Dá pra ver aqui que a nota média dele foi até que razoável lá no SofaScore, 6,86, atuando como volante, tanto central quanto pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Isso é interessante, que ele pode ter um papel ali mais livre, né? Para ele fazer essas movimentações, tanto de desarmes quanto de criação de jogadas, e também para ele jogar com uma função, né? Ah, vai ter um volante, ele é destro, mas tem 2 volantes destro, ele pode jogar pelo lado esquerdo, ou por exemplo, ele vai ser o volante destro do time e tem um outro canhoto, ele pode jogar por esse lado direito, bem versátil aí também nessa questão. Destaques para os jogos dele contra o Água Santa e também contra a equipe do Novo Horizontino. 10 partidas, 8 na condição de titular e 2 saindo do campo. Destaque também em relação a ações com bola, né, para o jogo, e também teve aí 6 desarmes no torneio. É um jogador ali que ajudou tanto na criação, na parte ofensiva e defensiva no decorrer dessa temporada. E você, o que acha desse atleta? Um bom jogador, não é? Estou curioso, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários.